Se você quer melhorar a altura dos seus chutes, conseguir levantar a perna com maior facilidade e também manter a velocidade dos seus movimentos, então alongamento dinâmico é o tipo de alongamento mais importante que você deve fazer. Então nesse vídeo eu vou ensinar para você os principais tópicos relacionados ao alongamento dinâmico, sendo em primeiro lugar como fazer corretamente o alongamento dinâmico, qual que é a frequência de vezes que a gente deve treiná-lo na semana, o volume de repetições e séries que a gente deve fazer, a intensidade desse alongamento dinâmico e melhores tipos de alongamento de acordo com o teu objetivo. E se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve agora no canal para receber notificação sempre que sair um vídeo novo como esse. Então, o primeiro ponto com relação a como realizar o alongamento dinâmico corretamente. Para isso, eu gosto sempre de utilizar uma cadeira ou alguma coisa que eu consigo me apoiar bem para não ficar brigando com o equilíbrio e sim focar na técnica do movimento. O alongamento dinâmico de forma padrão para a maioria dos movimentos é o seguinte: a gente faz movimentos pendulares com a perna. Então eu tento manter uma boa postura, joelhos praticamente estendidos e eu vou só soltando a perna aqui dessa maneira, pendulando ela para trás e para frente. Se eu vou alongar os meus posteriores de coxa, eu vou fazer então um chute frontal. E aqui eu começo a elevar minha perna gradativamente a cada repetição. Cheguei numa altura em que eu começo a sentir o alongamento, eu vou sustentando nela e começo a contar as minhas repetições. Sempre numa velocidade moderada, bem tranquila, para ir aquecendo a musculatura. Faço cerca de 8 a 10 repetições e assim eu finalizo uma série de preparação. Essa série eu gosto de falar de preparação porque ela não conta como o volume principal de treino. É apenas para preparar o corpo para em seguida eu vir e realizar o alongamento dinâmico já com um pouquinho mais de intensidade. A técnica ela é basicamente então essa. É sempre a perna pendulando e soltando e chegando até a altura em que eu sinto um alongamento acontecendo no músculo-alvo. Se é um chute frontal, eu vou sentir esse alongamento no meu posterior de coxa. Se for um chute de dentro para fora, eu vou sentir ele aqui, um pouco no posterior, mas principalmente na musculatura abdutora, que é essa parte interna aqui da coxa. E se for um chute para trás, que é jogando a perna aqui assim, eu vou sentir o alongamento acontecendo de leve no posterior de coxa, da perna de baixo, mas devo sentir principalmente na parte da frente do quadril, que é essa parte que estica quando eu jogo a minha perna lá para trás. Então o ponto principal com relação à técnica do alongamento dinâmico é você estar tentando manter uma boa postura, uma cadência regular nas movimentações e estar tentando sentir o estímulo do alongamento na região certa, no músculo que você pretende alongar. Agora com relação à frequência do alongamento dinâmico, quantas vezes treinar ele ao longo da semana? Eu recomendo treinar de 2 até 5 ou 7 vezes na semana. Por quê? Porque o alongamento dinâmico é um tipo de estímulo que o nosso corpo responde muito bem, melhora rápido e também recupera sem grandes dificuldades. Então, quando eu faço um bom estímulo de alongamento dinâmico num dia, muito provavelmente no dia seguinte o meu corpo já vai ter recuperado o suficiente para conseguir fazer um treino bom novamente. Com o alongamento estático relaxado, e às vezes com alongamentos de força não é bem assim. Às vezes eu alongo muito uma musculatura num dia, no dia seguinte ela às vezes está meio dolorida, meio sensível para alongar, e é bom às vezes dar um intervalo, um descanso maior para poder repetir o alongamento para aquele músculo. Já com o alongamento dinâmico não é assim. Se eu faço um protocolo bem certinho e intenso para ele, no dia seguinte o músculo provavelmente já recuperou o suficiente. E também, quanto mais alongamento dinâmico eu faço, mais rápido vai melhorando a facilidade com que eu realizo os meus chutes. Então é um tipo de estímulo que eu gosto de passar ele várias vezes na semana para os meus alunos. Se você não tem muito tempo, pode realmente fazer apenas 2 vezes na semana, que ainda assim você vai estar obtendo melhoras com ele. Porém, se você tiver mais tempo e tiver disposição de fazer o alongamento dinâmico com uma frequência boa, pode ser até 7 vezes na semana, que não tem problema nenhum. Agora falando quais são os melhores tipos de exercícios de alongamento dinâmico para melhorar a altura do chute. O primeiro demonstrado foi o do chute frontal, em que a gente levanta a perna aqui chutando em direção à cabeça. Esse aqui é o principal de todos para conseguir desenvolver a flexibilidade do posterior de coxa e transfere para a grande maioria dos chutes em que a gente precisa ter uma boa extensão, seja para jogar a perna para longe, seja para levantar ela com facilidade acima da cabeça. No caso, se você é praticante de alguma arte marcial específica, você vai fazer ajustes específicos na sua postura. Por exemplo, eu sou do Kung Fu. Então, no Kung Fu, a gente tenta chutar com a postura o mais reta possível e o quadril encaixado. Então, para nós, é mais interessante o pé, ele vir sempre aqui, ó, em direção à testa, aproximando o máximo possível aqui do rosto, do que subir muito acima da cabeça. Porque os nossos chutes, de fato, eles acontecem aqui muito na direção do nosso rosto. Então, esse tipo de coisa assim, de observação de postura, é muito relevante para a gente. Já, por exemplo, praticantes de karatê ou até mesmo taekwondo,
não tem tanta essa preocupação com a postura. Na realidade, a altura do chute muitas vezes conta mais do que uma postura 100% alinhada. Então, quando vão treinar o alongamento dinâmico, não tem tanta preocupação em manter a coluna reta. Pode deixá-la um pouco mais relaxada e até mesmo o quadril desencaixar de leve para permitir que a perna suba, ó, ganhando bastante distância acima da cabeça. Isso vai de acordo com a arte marcial que você pratica e qual que é o seu objetivo em desenvolver o chute frontal. Um segundo tipo de chute que também trabalha bastante a flexibilidade dos posteriores de coxa é o chute lateral com o pé apontando para cima. Então nesse a gente segura com uma cadeira ou uma parede aqui na frente e fica pendulando a perna pela frente do corpo. Toda vez que a perna subir ao lado, a gente chuta, ó, com a ponta do pé apontando para cima. Esse aqui também é uma variação muito boa que estimula a flexibilidade dos posteriores de coxa e também de leve dos adutores. Porque com o quadril assim aberto nessa posição, trabalha de uma forma um pouco diferente o estímulo da musculatura do que quando ele está na frente do quadril. É excelente para pessoas, por exemplo, que precisam desenvolver a flexibilidade de um chute de dentro para fora e que quando o chute ele tem que ir para fora, ela já não tem a mesma capacidade de flexibilidade. E aí o chute acaba descendo antes da hora. Por exemplo, ela vai chutar aqui assim e aí a perna ela desce aqui no meio ao invés de descer bem aberto. Então a prática desse alongamento aqui, jogando a perna bem aberto e bem para fora, garante que com o tempo ela consiga fazer um chute mais frontal e jogar a perna, ó, bem aberto e bem para fora. Uma outra variação muito semelhante a essa, mas que trabalha um pouco mais os adutores e menos o posterior de coxa, é esse movimento pendulando aqui, porém agora, ao invés de o pé ficar apontando para cima, ele aponta para frente. Nela a gente vai ter um estímulo um pouco maior da musculatura adutora quando estiver realizando o chute, porque nessa posição aqui o quadril ele vai alongar mais essa musculatura interna da coxa, ao invés de puxar tanto os posteriores. Ela é excelente para quem quer desenvolver, por exemplo, a amplitude num chute lateral com um tronco mais elevado. Ser capaz de chutar aqui, mantendo o tronco mais alto, sem perder potência quando tem que levantar a perna. Ele vai ser treinado tanto para pessoas que querem chutar na altura do tronco, como também para quem quer conseguir chutar acima da cabeça. Uma outra variação agora, ainda mais intensa desse, que ajuda a levantar mais a perna no chute lateral, são aquelas variações que as pessoas do Karatê e do Taekwondo fazem muito, que é deixando o seu corpo mais próximo aqui da linha do quadril e subindo a perna dessa maneira. Nesse alongamento a gente deixa o nosso pé de baixo apontando aqui na direção do nosso apoio. Então aqui ó, tô apoiando na cadeira, meu pé de baixo apontando na direção dela e o pé que levanta, ele fica apontando assim para frente. E aí eu só levanto a perna aqui dessa maneira. Posso fazer inclusive rotacionando de leve o tronco e olhando para o pé que está levantando. Essa aqui é uma variação que vai trabalhar tanto o posterior de coxa da perna de baixo, como bastante também o adutor da perna que levanta. Se você reparar a estética do chute, vai lembrar muito a posição de uma abertura frontal, em que eu fico com o meu pé ó, chutando assim nessa posição. Quando eu posso treinar esse tipo de chute, eu posso fazer, ó, mantendo o quadril aqui bem encaixado e estendendo ele para lá. Essa aqui é a postura de um chute lateral desse tipo, que vai estar trabalhando bem posterior de coxa e também musculatura adutora. E por fim, uma última variação é a do chute para trás mesmo. Nesse, eu fico com o meu tronco todo virado para o meu apoio, deixo o meu corpo aqui mais baixo e chuto com a perna de trás. Nele, eu também vou ter um alongamento sutil no meu posterior de coxa, da perna de baixo, porém eu vou alongar bastante o flexor de quadril da perna que levanta no chute, ou seja, dessa perna que está subindo aqui. Ele é muito bom para pessoas que querem fazer chutes com o quadril bem encaixado assim para trás, pessoas que querem conseguir levantar bem a perna nesse tipo de posição, ou aquelas que querem desenvolver flexibilidade em algumas atividades dinâmicas, como um próprio flick, jogando assim para trás, ou o salto andorinha, que a gente tem em várias artes marciais, tanto na capoeira como principalmente no Kung Fu. Muito bem, quanto de volume eu devo colocar nos meus treinos de flexibilidade? Tem que fazer todos esses alongamentos aí ou posso escolher um ou outro? O ideal é você escolher de 1 a 2 alongamentos apenas para fazer no seu treino. Como você viu, muitos desses alongamentos vão estimular musculaturas semelhantes, como vários deles pegam bastante o posterior de coxa, outros repetem o estímulo no adutor. Então não é interessante a gente ficar fazendo todos, porque não só deixaria o nosso treino muito longo, como acabaria sobrecarregando a musculatura que a gente quer treinar. Então eu gosto de escolher sempre 2 alongamentos para fazer e de preferência 2 que deem estímulos principais a musculaturas diferentes. Se eu já tenho um que estimula bastante o meu posterior de coxa, o segundo alongamento que eu vou escolher não vai ser, por exemplo, esse daqui chutando para o lado, porque ele também pega bastante posterior de coxa. Ou vai ser esse chutando com o pé apontando para frente,
ou mais deitado aqui, ou chutando aqui para trás. Eu gosto sempre de fazer o alongamento frontal, porque ele é o que melhor trabalha o posterior de coxa. O segundo alongamento, eu sempre vario entre esses outros três que eu te demonstrei. Às vezes, quando eu não quero fazer esse do chute frontal, eu faço esse daqui jogando para fora. Aí, novamente, ou eu faço só ele, ou eu escolho também, faço ele e escolho algum dos outros três que eu demonstrei anteriormente. O ideal é você treinar e não sentir que está sobrecarregando o músculo, que já não está fazendo um segundo ou um terceiro alongamento dinâmico, em que a musculatura já está tão cansada a ponto de não conseguir render mais. E quantas séries e repetições a gente faz para cada um dos chutes? Eu gosto sempre de trabalhar com uma média de 10 repetições com cada perna para cada chute, feito de maneira consecutiva. Então, se eu vou trabalhar o chute frontal, eu vou sempre fazer cerca de 10 repetições dessa perna, depois fazer 10 repetições com a outra e assim ir trocando até bater o número de repetições com cada perna. Aí, o número de repetições vai variar de acordo com o seu nível e com o seu objetivo. Pessoas mais iniciantes podem fazer menos repetições, que vão conseguir melhorar bem, ao passo que praticantes um pouco mais avançados, que já conseguem chutar com facilidade acima da cabeça, precisam colocar um pouco mais de volume para sentir que a perna está melhorando a questão da altura nos chutes principais. Tem 3 objetivos diferentes que a gente pode fazer com o alongamento dinâmico. O primeiro deles é para aquecimento, o segundo é para manutenção e o terceiro é para desenvolvimento da flexibilidade. Se o seu objetivo é apenas aquecer com o alongamento dinâmico para o teu treino de arte marcial, então você pode fazer de 10 a 20 repetições com cada perna. Se o seu objetivo é apenas manter a sua flexibilidade, então já passa a ser 20 a 30 repetições, sendo 20 mais para o pessoal iniciante e 30 mais para o pessoal avançado. Agora, se o seu objetivo é naquela sessão realmente conseguir melhorar a sua flexibilidade dinâmica, então o volume passa a ser 30 repetições para iniciantes até 40 repetições para adultos, sempre dividindo cerca de 10 chutes com cada perna. E esse volume é para cada um dos alongamentos que você escolher fazer. Então, se você só vai fazer o chute frontal, no caso para mim, seriam 40 repetições com a perna direita, 40 com a esquerda, sendo dividido em séries de 10 em 10 até alcançar o volume total. Se eu quisesse fazer também um chute lateral, seriam 40 repetições do chute frontal e 40 repetições do chute lateral. Muito bem, qual que é a intensidade ideal para a gente conseguir trabalhar o nosso alongamento dinâmico? No caso, a intensidade já tem que variar de 60% até 90% da velocidade máxima do nosso chute. Então, por exemplo, se eu estou treinando aqui o alongamento dinâmico e eu estou levantando a perna assim muito devagar, percebe que às vezes eu não consigo nem inércia suficiente para fazer ela chegar na altura máxima da minha flexibilidade. Essa série aqui acaba sendo uma série mais de reconhecimento, de preparação, do que propriamente uma série de alongamento dinâmico mesmo. A série de alongamento dinâmico já tem que estar com pelo menos 50% ou 60% da velocidade real do meu chute. Então eu já chutaria aqui, ó. Aqui sim eu já estou trabalhando numa velocidade que é mais próxima daquela que eu deveria para conseguir melhorar a minha flexibilidade. Eu também não preciso chutar na minha velocidade máxima. Isso pode colocar um estresse desnecessário no meu posterior de coxa e me colocar mais predisposto a sofrer alguma lesão. Então eu tento chutar de 70% a 90% da velocidade máxima, sendo 70% o ideal para a grande maioria das pessoas e 90% da velocidade máxima apenas para aquelas pessoas que são muito experientes. Então vou demonstrar aqui algumas repetições naquilo que eu considero ser a velocidade ideal. A gente começa aqui soltando a perna, não estou contando nenhuma repetição, apenas estou preparando a musculatura. Coloco uma referência visual, que é da altura em que eu sei que a minha perna consegue chegar, e começo a chutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vou fazendo nessa velocidade aqui até alcançar o volume total, de 10 ou no máximo 12 repetições. Muito importante, o alongamento dinâmico ele é um treino bem qualitativo. Isso significa que o objetivo não é me fadigar, mas sim sentir que cada repetição minha está sendo muito bem executada e que, de preferência, a cada série eu estou conseguindo aumentar, nem que seja um pouquinho, a altura do meu chute. Se você perceber que de uma série para outra o seu chute já começou a perder altura, significa que você atingiu aquilo que é o seu limite de volume e de repetições no seu treino de alongamento dinâmico. Então você já pode descansar para que no outro dia você recuperado consiga voltar e treinar novamente. Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre alongamento dinâmico. Aqui ao meu lado você já pode ver um resumo dos principais tópicos que foram abordados nesse vídeo. Aproveita e tira um print dele para poder consultar durante os seus treinos. Se você for com dúvida com relação a algum desses tópicos, também vale a pena voltar o vídeo e assistir a explicação novamente. Ou também pode mandar suas perguntas aqui nos comentários que eu vou estar olhando e respondendo todos. No mais é isso, eu tenho certeza que se você colocar o alongamento dinâmico em prática no seu treino, a sua flexibilidade e a altura dos seus chutes vai melhorar muito mais.
E todos esses tópicos que eu ensinei na aula de hoje, eles estão presentes no meu programa de flexibilidade, principalmente nos módulos de quem quer melhorar a altura dos seus chutes. Se você tem interesse no programa, confere o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e ótimos treinos para você!